Olá, eu sou Joaquim Canungua e seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma Hora Magna Entrevista. Você de certeza já alguma vez reclamou de algum serviço público, de alguma coisa que, na sua opinião, devia o Estado ter feito, mas não fez. Você de certeza tem aquele amigo, aquela amiga que passa a vida toda a reclamar do Estado. E você sabe exatamente quais são todas as funções do governo na economia. Sabias que é importante saber dessas questões para que a gente, para que nós, para que você e eu não possamos reclamar de tudo e sobre tudo que acontece, de forma a que saibamos reclamar pelas coisas pelas quais é da função do Estado e também sabemos que há coisas que são da nossa responsabilidade. Para saberes quando reclamar e de que reclamar, fique atento até ao final desta aula. Mas não é verdade. Há sim coisas que de facto o Estado deve resolver e há coisas que também são da nossa responsabilidade. E disse na aula anterior que existe uma diferença abismal entre Estado e Governo. Estado é o conjunto, todos os serviços públicos, ok? Estamos a falar das polícias, dos militares, da administração pública. E o governo é a entidade que governa o Estado. Aquele conjunto de pessoas que foi eleito nas eleições para dirigir os destinos de um país chama-se governo. Todo Estado tem as seguintes funções. Ponto número 1. Promover estruturas legais. Criar instituições legais, instituições fortes, instituições independentes. Por exemplo, estamos a falar de economia, leis contratuais. O governo tem de saber quais são as leis que terá de aplicar em relação a negócios, Estado, empresas particulares, governo, outras instituições internacionais. Tem de haver leis contratuais. E aqui dá como exemplo a questão do banquete, que muito se fala em Angola, não é? Algumas leis foram violadas, não, por exemplo, a não existência de um concurso público para a realização de uma obra pública. Portanto, estamos aqui. Um país que não tem leis, um país que não tem ordem. Lei significa ordem. Okay? Qualquer empresa que queira realizar um negócio, um país tem de saber quais são as leis lá vigentes, quais são os rituais legais a utilizar para investir naquele país. E as leis devem ser justas, robustas e igualitárias. 2. O Estado tem de manter a competitividade do mercado, ou seja, eliminar os monopólios. O que é monopólio? Monopólio é quando no mercado, na economia, na sociedade, existe uma única empresa que presta serviços para todos. Por exemplo, em Angola havia uma era da Unitel, uma era em que a Unitel era a única empresa que prestava serviços de telecomunicação. Portanto, ou você aceita as leis da Unitel, ou você não telefona. Onde há monopólio, portanto, não existe competitividade. Competitividade é quando muitas empresas do mesmo setor lutam para serem a número 1, a melhor, a number one. O governo tem a tarefa, a missão de promover a competitividade do mercado, estabelecendo leis que facilitem ou facilitam, como é que se diz em português? I don't know exactly. Mas que facilitam a inserção, a nascência, a existência de mais empresas do mesmo ramo. Por isso é que nós vemos todos os dias na televisão anúncios do Continente, do Pingo Doce, do Quero, do Mini Preço, da Shoprite, do nosso Super. Por quê? Porque essas empresas estão todas elas a lutar por melhores preços, melhores qualidades, querem ser líderes do mercado, porque as empresas querem, com estas lutas, com esses anúncios, com esses investimentos milionários na publicidade, criar o quê? Criar aquilo que se chama de familiaridade com o cliente, porque nós clientes, nós consumidores, só compramos aqueles produtos que nós conhecemos. Por isso é que aquelas empresas que mais publicitam, que estão na televisão, estão nos outdoors, estão na internet, são geralmente as líderes do mercado. Mesmo entre os bancos, aqueles bancos que mais aparecem em publicidades de futebol, corridas, nos desportos, digamos, são os bancos que são líderes do mercado. Companhias aéreas, olha para a Emirates, aparecem nas publicidades de jogos de futebol. Em todos os tipos de desporto, a Emirates está presente. Isso faz com que o cliente, o consumidor, crie familiaridade com a marca, com a empresa. Por isso é que a Emirates até hoje número 1 no mercado. Por isso é que o Continente, o Pingo Doce em Portugal são os líderes no mercado de supermercados. Por isso é que em Angola a Shoprite e o Quero são líderes no mercado de supermercados. Por quê? Porque são as empresas que mais aparecem nos olhos dos consumidores. Nós criamos familiaridade e confiança. Mesmo também acontece com a própria política, entre os partidos políticos. Aquele líder político que mais aparecer nos olhos dos eleitores
tenha maiores probabilidades de ser eleito. Eliminar a burocracia. Eu não posso ter em minha frente 100 instituições para que eu possa construir a minha empresa. Eu tenho de construir a minha empresa em um dia. Tem de haver leis sensíveis e abertas para que o investimento estrangeiro, nacional, seja executado com mais brevidade possível, porque o mercado é competitivo. Há outras economias que também precisam desses empresários. E só vais perceber o quarto depois de ouvir o terceiro. E antes que te esqueças, subscreva já no canal, ative o sino de notificações para que possas ter acesso aos próximos conteúdos. Deixa aqui em comentários a tua ideia, a tua dúvida. Vamos debater o tema também aqui em comentários, tá bem? E continuemos. Ponto número 3. Todo governo deve controlar as externalidades. O que é que são externalidades? Externalidades é o efeito secundário de qualquer atividade. Por exemplo, se a minha atividade na empresa é produzir copos de vidro, todo o efeito não esperado da produção de vidro, como por exemplo, eu posso estar a poluir um riacho próximo da minha fábrica, uma coisa que é externa à tua atividade principal. E essa externalidade, essa coisa que está externa à tua atividade principal, poderá ser positiva ou negativa. Deverá ser o governo aí para aquelas empresas aplicar as multas. Por isso é que existem as autoridades reguladoras da energia, das telecomunicações, do ambiente. Portanto, existem várias autoridades reguladoras na economia, ok? Portanto, essas entidades que não são públicas, também não são privadas, são assim, não é? Portanto, essas instituições servem para fiscalizar as externalidades, todo o efeito negativo de qualquer empresa na sociedade. O Estado deve estar atento para que possa puni-los, estabelecer leis e para que todos nós consigamos viver em ordem. Okay? Porque manter a ordem é uma das funções sociais do Estado. Aqui estou a falar hoje das funções econômicas do Estado. Controlar as assimetrias de informação. O que é isso, Joaquim? Assimetrias de informação. O Estado deve controlar a assimetria. Assimetria significa quando alguém tem alguma informação que não quer dar ao outro. Todo governo deve informar as suas populações com verdade. Informar é um dos skills indispensáveis de qualquer gestor, de qualquer governante. Ponto número 4. Ponto número 4 é daqueles que todos nós algum dia já reclamamos. Estamos a falar agora da alocação de recursos. Alocar na economia com a intenção de beneficiar as suas populações. Como? Por meio de bens e serviços públicos. O que são bens públicos? Também foi explicado aqui na aula magna da entrevista passada, que os bens públicos são todos aqueles bens existentes em uma comunidade, em uma sociedade, que o uso de um indivíduo não prejudica, não substitui o uso do outro. Um espaço verde é um bem público. Eu, estando no espaço verde, não estou a prejudicar o uso do outro. Ok? Passar uma ponte e uma estrada, estou a utilizar o bem público. Portanto, fornecer bens públicos às suas populações é função do Estado. E também promover aquelas atividades que levam as suas populações a usufruir do turismo nacional, do turismo interno. As suas populações devem ter o gosto de passar as suas férias no seu próprio país. Tem de haver turismo interno, e o turismo interno é também um bem público. Promover o turismo interno é também um bem público. Claramente, quem promove o turismo interno é o governo, é a entidade privada, são os privados, mas por incentivo do governo. Eu quero gozar as minhas férias no meu país, não quero mais viajar, porque eu tenho medo de voar, tenho pouco tempo de férias, quero passar férias no meu país. E o meu governo deve proporcionar-me ambientes saudáveis para que eu possa ter orgulho e dizer assim: Welcome to Dubai, come to Dubai. Eu também quero dizer lá em Angola: Welcome to Angola, venha para Angola, seja bem-vindo a Angola. Eu quero ter o gosto de poder gozar as minhas férias no meu país, dizer assim: aqui é o melhor lugar para se gozar férias. Ou no teu país, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Portugal, here where I am. Pulo acuti amendicasi, iluminação pública. Precisamos ter ruas iluminadas. Para que não falar também da internet gratuita? Como fazem alguns estados inteligentes, aumentam alguns impostos e oferecem bens públicos, dão internet
gratuita, internet pública, mas também aumenta alguns impostos. Você vai pensar que o seu governo te está a oferecer um bem público, afinal de contas está a retirar esse dinheiro em outro sítio. Alguns, por exemplo, aumentam o preço dos passes, outros aumentam o preço da água, do lixo, da luz, para que possam dar algum bem, algum serviço público a essas populações. Atenção que a população de Cascais, cá em Portugal, em Lisboa, já está a pedir, a exigir internet pública gratuita. Saneamento básico, ruas limpas, bem cheirosas, no mosquitos. É importante para que o teu povo, os teus militantes olhem para si e dizem assim, você não é o presidente, você é um pai. Os governos devem ser inteligentes para que possam conquistar os seus militantes para as próximas eleições. Queres governar eternamente? Trabalhe eternamente bem. E verás que ninguém vai reclamar da tua governação porque está a trabalhar bem. Também estaremos a falar da educação como uma externalidade. Quando um governo constrói escolas, só está a pensar, digamos, na formação dos seus povos. E ali surge como externalidade positiva, ok? A formação de um indivíduo pode beneficiar o país em triplas dimensões. Este indivíduo pode criar, por exemplo, uma cura para uma doença. Esse único indivíduo pode criar uma tecnologia para todo o país. Esse único indivíduo pode formar mais 1000 pessoas. Portanto, a educação é um dos elementos do Estado que cria mais externalidades positivas. Você forma uma pessoa, mas essa pessoa irá formar 1 milhão. Quando, por exemplo, um governo envia um cidadão para fora do país para estudar, ok? Enviou uma pessoa, mas esta pessoa, quando voltar, poderá trazer conhecimento novo para mais de 1000 pessoas, poderá trazer tecnologia, poderá trazer saúde, poderá trazer muito mais conhecimento para muito mais pessoas naquele país. Outras tonalidades positivas, teremos a falar das vacinas. Quando se cria uma vacina, o governo dá a possibilidade do tanto um cidadão pobre como um cidadão rico tenham seus filhos saudáveis. Portanto, o filho do homem pobre e o filho do homem rico estarão a gozar da mesma oportunidade de saúde porque os dois tomaram vacina. Ninguém vai ter essa doença porque estão vacinados. Portanto, também uma externalidade positiva. Por quê? Porque não só está a ajudar a população geral, mas também está a ajudar as diferentes classes sociais. 5. E atenção, que só vais perceber o ponto número 5 se ouvires o 6. Redistribuição de rendimentos. O que é isso? Redistribuição de rendimentos. Estamos a falar dos impostos. Primeiro é que o governo tem de saber que todos devem pagar impostos e os que ganham mais devem pagar mais impostos em relação aos que pagam menos. Estamos aqui a falar do imposto enquanto uma ferramenta solidária para que todos tenham o mínimo para viver com saúde e dignidade. Porque de onde é que vem o dinheiro para sustentar os hospitais, as escolas públicas, a construção de casas sociais? De onde é que vem esse dinheiro? Vem dos impostos, ok? Portanto, esses impostos devem ser realocados ou redistribuídos para aqueles lugares onde mais precisam, ok? Aqui também nesta aula, aqui também nesse canal tem uma aula sobre como é que o governo gasta o nosso dinheiro. Fica atento, que o link terá passado por aqui ou ali, ou já passou, ou depois no fim desta aula, procure que vai perceber. Antes que me abandones, verifique se já se inscreveu no canal, já ativou as notificações, já deixou aqui um comentário sobre o próximo tema que quer ver aqui na Aula Magna Entrevista, ou deixe também aqui o seu comentário para que possamos discutir um bocadinho essa questão aqui em comentários. Muito obrigado e conto contigo, com Sua Excelência, na próxima Aula Magna Entrevista. Estamos